Margem EBIT, margem líquida, ROI, ROIC, liquidez corrente e alguns outros indicadores. Veremos agora depois da nossa vinheta. Muito bem, investidor, seja bem-vindo de volta para o nosso último vídeo da nossa série de análise fundamentalista. Esse é o nosso vídeo de número 6. Você até agora nos acompanhou aqui aprendendo sobre análise fundamentalista. O meu nome é Pedro, este é o canal Ação em Ações. E se você não é inscrito em nosso canal, vou pedir agora, este é o momento de você se inscrever para você receber então o nosso conteúdo 2 vezes por semana em seu e-mail, tá bom? Nas aulas aí anteriores, nos vídeos anteriores, nós aprendemos a diferença entre o valor da empresa, o valor de mercado, o valor patrimonial, vimos também os indicadores VPA, o indicador de PL, o PVP, vimos também o indicador PEBIT, vimos sobre dividend yield, vimos como preencher aqui na nossa planilha as informações que são extraídas dos balanços, vimos como preencher as informações que são extraídas das DREs, né? Vimos até a fórmula Benjamin Graham para preço justo, entendemos aí como é o funcionamento desta ferramenta que me auxilia na escolha e manutenção dos papéis que eu invisto e que com certeza vai ser de muita utilidade para vocês, tá bom? Caso você esteja chegando aqui agora e não assistiu ainda nenhum vídeo sobre esta série, eu vou deixar aqui em cima no card o link para você poder ir ali então no vídeo número 1 e começar do começo. É redundante, mas sim é necessário você começar do começo para entender então como que foi construído aqui passo a passo o conhecimento desta nossa ferramenta, né? Para a sua utilização, tá bom? Correta utilização, tá bom? E hoje nós falaremos aqui então sobre os indicadores que estão faltando, né? São esses daqui. E eu vou começar aqui então pelo indicador margem EBIT, tá? Vai ser o primeiro que nós vamos comentar. Margem EBIT, né? A própria fórmula aqui já está dizendo para a gente, é o EBIT que nós já estudamos, né? O que é o EBIT? É o lucro antes lá dos juros e dos impostos, tá? Fica no meio ali, na meiuca, né, da nossa DRE. Então vai ser o EBIT dos últimos 12 meses, dividido pela receita líquida da nossa empresa, tá? Tanto o EBIT quanto a receita líquida da empresa que nós estamos estudando, aqui no caso é uma empresa fictícia, tá, gente? Mas na vida real, nós vamos ver isso aí no próximo vídeo. Essas informações são extraídas são extraídas da DRE, tá? No caso aqui, a receita líquida vai estar lá bem no topinho, tá? Você vai ter a receita bruta, que é o total que a empresa vendeu, que ela faturou. Aí vai ter o desconto dos impostos e o custo das devoluções, né? De repente o cliente se arrependeu, faltou material, enfim, aconteceu alguma coisa, teve devolução. Então você pega a receita bruta, tira imposto, tira essas devoluções, você vai ter receita líquida, tá? No caso aqui nós estamos vendo a receita líquida dos 12 meses, os últimos 12 meses, tá bom? Então você pode pegar ali na DRE, pega do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro, quarto trimestre, enfim, do período que você desejar, desde seja os últimos 12 meses, e faz aí o somatório para ter então a tua receita líquida. E o EBIT você vai encontrar ali logo abaixo, né, na sua DRE, e vai fazer o mesmo processo e vai colocar os valores aqui, tá? No nosso caso, nessa nossa empresa aqui, o EBIT está dando 37%, tá bom? Margem EBIT é uma margem, não é uma das minhas preferidas, tá? Eu acho importante, verifico também, mas é uma margem que nos mostra um pouco ali da nossa operação na parte de cima da nossa DRE, né? Ela ainda não desceu ali para baixo, tá? O que nós podemos entender aqui da margem EBIT? Que nós devemos prestar atenção justamente na margem, né? Na margem EBIT apontada. Por quê? Porque margens pequenas, tá, gente? O que eu, Pedro, considero margem pequena, tá? Isso não é regra, tá? Isso aí é uma conclusão que eu cheguei, tá? É uma regra minha, pronto. Não é uma regra de mercado, é uma regra do Pedro. Margens de 10%, na minha opinião, são margens abaixo disso, né? De 10% são margens arriscadas, tá? Particularmente eu gosto de evitá-las, gosto de evitar empresas que trabalham com margens muito apertadas. Por quê? Margem apertada, gente, dá pouco espaço de manobra para as empresas, tá? Então, pensa aí numa empresa, tá? Que tem margem pequena. Qualquer eventualidade que essa empresa tenha
do tipo daquelas que ela pode ter controle, ou seja, depende da empresa manobrar, tomar atitudes e decisões para poder reverter o quadro, ou sejam aquelas eventualidades onde a empresa não tem o controle da situação, tá? Como de repente uma pandemia, né? Uma situação econômica, enfim. Empresas com margens pequenas, apertadas, quando enfrentam adversidades, elas têm pouco espaço de manobra, então é muito fácil essa empresa reverter um quadro positivo para um quadro de prejuízo, tá? Então, particularmente, acho que é uma empresa de risco, que são empresas de risco, então procure evitar e não colocá-las em minha carteira, tá? Dá uma olhadinha aí nos balanços de empresas dos setores farmacêutico e de varejo, que vocês vão entender o que eu estou falando. São margens bem apertadas, às vezes 2, 3%, e a empresa precisa vender muito mesmo, gente. Tem que vender no volume. Onde que ela ganha, né? Pô, pensa em uma farmácia, pensa em uma varejista, vai vender no volume, ela vai ganhar no volume, né? E qualquer erro ali não tem muito espaço para manobra, tá? Por isso que eu não gosto muito desse tipo de empresa. E empresas com margens pequenas apertadas têm como característica grande variação nos seus preços, tá? Preço da ação. Uma hora você olha está 23, depois você olha está 19, depois você olha está 24, depois você olha está 18. A empresa ela é bem inconstante por conta justamente de margens apertadas. Próximo indicador que nós vamos ver aqui é margem líquida, tá? Esse sim é um dos meus indicadores prediletos, né? Eu gosto muito da margem líquida, melhor até do que a margem EBIT, porque na minha humilde opinião de investidor, ela reflete melhor a situação da empresa, melhor até do que a margem EBIT, tá? No caso aqui, já deixei a formulazinha para a gente ver, vai ser a divisão do nosso lucro líquido pela receita líquida, tá? Diferentemente aqui da nossa margem EBIT, que leva em consideração a EBIT pela receita líquida. O lucro líquido, nós já entendemos como é que funciona, onde que nós buscamos, né? É a última linha, é bottom line ali da nossa DRE. Então, imagina que é como se fosse um funilzão, né, gente? Lá em cima entra toda a receita bruta, e aí vem passando ali pela devolução de mercadorias, pelos impostos, vem passando pelos custos para venda, distribuição, custos gerais, receitas financeiras, aí vem afunilando e chega aqui para a gente no lucro líquido, né? Que é o que realmente sobra para a empresa. Esse lucro líquido é o que vai para onde? Vai para dentro do caixa da empresa, tá? E depois, uma vez aqui dentro do caixa da empresa, a empresa tem que tomar a decisão se ela vai distribuir, se ela vai reinvestir, se ela vai comprar outra empresa, se ela vai comprar equipamento, se ela vai crescer, se ela vai fazer ambas as coisas, enfim. É melhor buscar empresas que têm lucro líquido crescente, porque essas podem ser boas pagadoras de dividendos, do que apenas olhar para dividendos, tá bom? Isso a gente já falou exaustivamente aqui, mas acho sempre importante ressaltar. Receita, lucro líquido e margens, elas são diretamente proporcionais, tá, gente? Se você aumenta as receitas, né? Lá em cima na sua DRE você aumenta a receita, vai ter todo aquele caminho para percorrer, vão saindo ali algumas margens, né? Lá embaixo vai ter lucro, então aumentou. Desde que você também não tenha, né, um aumento desproporcional nos seus passivos ali, você vai ter como consequência aumento lá na ponta no seu lucro líquido, tá bom? Eu particularmente gosto de empresas que me apresentam margens líquidas acima de 10, tá? Abaixo disso acho risco, já expliquei para vocês. Agora vamos falar aqui do próximo indicador, que é o ROIC. O ROIC, ele é o retorno do seu capital investido na empresa que você está aplicando, né? Na empresa que você está levando em consideração, tá? Pela definição aqui da fórmula, você vai ter o EBIT aqui em cima, que vai ser dividido, então, por esses valores aqui. A subtração deles, tá? Começando aqui, então, pelo ativo, né? Menos o que você tem de fornecedores e menos o que você tem de disponibilidades, ou seja, o seu caixa, tá? E aí você me pergunta, mas Pedro, por que ele está tirando aqui de dentro o caixa, ele está tirando aqui os meus fornecedores, né? Ele está tirando aqui o meu ativo, né? Não estou entendendo aqui, ó, por que ele está fazendo isso, né? Horas, é bem simples, tá? Por que ele faz isso? Porque ele quer justamente medir o desempenho que você tem naquilo que está aplicado para o business do negócio, né? Para o core business aqui da tua empresa, né?
A empresa ela trabalha vendendo, comprando e vendendo mercadoria, prestando serviços, né? Para isso ela precisa de uma estrutura que vai estar no teu imobilizado, né? Então, o negócio da empresa não é pegar o teu caixa e aplicar e viver de juros, né? Ela está aí para vender, para comprar e para vender, né? Então, qual é o esforço que é feito aqui? São, por exemplo, o valor de estoque mais o valor que está imobilizado, né, na estrutura, são 15 milhões. E sobre esses 15 milhões, qual que é o rendimento mensal ou trimestral, enfim, que retorna realmente, né? Isso é o que o ROI que vai mostrar para a gente. Olha, está voltando aqui, de acordo com a formulação, 11,2%, tá? Então é isso que o ROI mede aqui para a gente. E aí é feito depois aquela pergunta, né? Pô, você quer continuar, então, aplicando os 15 milhões em algo que está te dando 11,2 ou quer levar os seus 15 milhões para outro negócio, outro segmento que vai te dar 15, 20, entendeu? É uma oportunidade, então, de você ter um retorno maior sobre o capital investido, tá bom? Isso é o que nos fala o ROIC. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque o ROIC, se você investe em equipamentos, mas no caso aqui o teu EBIT ele não mudar, o teu ROIC ele vai cair, tá? Por quê? Por que ele vai cair? Porque, por exemplo, vamos pensar assim, a empresa ela precisa aumentar o faturamento, tá? Consequentemente vai aumentar o EBIT também, né? Vai aumentar receitas aqui, lucro, né? Deveria. Então, o que a empresa vai fazer para aumentar esse faturamento? Ela vai pegar e vai comprar uma planta nova, tá? Uma empresa nova qualquer, tá? Só que ela só tem lá em disponibilidades, né? Um caixa ali de 2 milhões e 200, tem ali umas aplicações de 3,5, então tem 5,7 milhões, mas ela precisa de muito mais do que isso. Então ela vai para o mercado e vai fazer uma captação ali de, sei lá, vai pegar mais 10 milhões, tá? Então eu estou aumentando a dívida da empresa. Veja o que acontece aqui. Vou aumentar a dívida da empresa, o meu patrimônio líquido vai cair, porque eu até agora não aumentei nada aqui, né? E o meu ROIC, veja o que vai acontecer aqui, ó. Olha lá. Ele não aconteceu nada, tá? Por quê? Porque eu ainda também não investi nos meus equipamentos. Então, eu tomei aqui meus 10 milhões de reais, agora eu vou pegar e investir aqui no equipamento, tá? Então, coloquei todo ele, vai virar 20 milhões. Veja o que acontece lá com o ROI, que está de 11,2, caiu para 7. Por que caiu para 7 o retorno? Se eu investi em equipamento. Fui lá, captei dinheiro no banco, comprei novos equipamentos nessa minha nova planta, e o meu retorno ficou menor? Não entendi. Por que isso aconteceu? Olha, porque não aumentou o EBIT, né? Veja, o EBIT continuou com 1.850.000, né? Você ainda não teve tempo de vender. Então agora começa a produzir, foi para o mercado, começou a vender mais, começou a receber, e agora sim, o teu EBIT ele aumentou, tá? Então aumentou, vamos colocar, aumentou 5 milhões aqui. Então ele foi para 6 milhões 850. Veja o que acontece com o ROIC agora. 25,9. Entendeu? Então, bastante cuidado com isso, tá? Pega os balanços, pega DREs aí da empresa que você está analisando, veja o que está acontecendo com a dívida dela. Se vem aumentando dívida, tá? Se ela está reinvestindo esse valor de dívida captada para que ela venda mais, para que ela cresça, e o EBIT está aumentando, beleza, ótimo, tá? Ela está se endividando, né? Dívida boa, né? Dívida boa. O ROIC está aumentando. Agora, se ela captou, se ela comprou e o EBIT aqui não mudou ou não mudou na proporção que deveria, atenção, porque esse ROIC vai cair, tá? Como nós vimos aqui. Então vamos voltar aqui os valores. Bom, próximo indicador então que nós veremos agora é o ROI, tá? O ROI, ele é um pouco diferente aqui do ROIC, né? Ele vai levar em consideração o lucro líquido da empresa dividido pelo patrimônio líquido, né? Então, ou seja, é o retorno que você tem sobre o seu patrimônio líquido, né? Lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Qual que é o retorno, né? Em forma de lucro líquido comparado aí com o patrimônio da empresa, tá? Essa é a resposta. Essa é a pergunta, né, que o ROI precisa responder, tá? Veja, no caso do ROI, se o patrimônio líquido da empresa aqui, ele aumenta,
mas o lucro líquido cair, tá? O ROI, ele vai cair também. Veja que o nosso ROI aqui, ele é de 10%, tá? Então vamos fazer o nosso patrimônio líquido aqui aumentar. Para isso eu vou aumentar aqui ó, o meu estoque, tá? Vou aumentar ele aqui de 5, vou aumentar para 10, tá? Veja que o meu patrimônio líquido está em 10,5 e o meu ROI está em 10. Então, PL foi para 15, o ROI caiu aqui para 7, né? E o meu lucro líquido, ele não aumentou, tá? Veja aqui, o meu lucro líquido não aumentou. O patrimônio líquido aumentou, o lucro líquido não. O ROI, ele caiu, né? O ROI estava em 10 e agora está em 7. Vamos voltar aqui para 7 de novo, tá? Se o patrimônio líquido sobe, que é o que aconteceu, e o lucro líquido não sobe, né? Ou ele cai, o ROI cai. Foi o que aconteceu aqui, tá? Digamos que o nosso lucro líquido de 1.100.000, ele caiu aqui para 800 mil. Veja o que vai acontecer lá com o ROI, tá? 800 mil? 800 mil agora. Olha o nosso ROI. Caiu mais ainda, tá? Por que isso está acontecendo? Ora, nós aumentamos aqui o nosso ativo, né, o nosso estoque, então o patrimônio líquido aumentou, né? Mas o nosso lucro líquido não aumentou em nada, tá? É como se você estivesse se estocando aí para vender, de repente apareceu um novo cliente aí no horizonte da empresa, um cliente com grande potencial de compra, a empresa então se preparou, né? Ela buscou no mercado aí os novos fornecedores, enfim, se abasteceu e deu errado. O novo cliente falou, não vou comprar, desistir, enfim. Então, o retorno que você tinha sobre o seu patrimônio líquido, né? No nosso caso aqui, ele caiu ainda, né? Mas se ele tivesse também ficado 1.100.000, né? O ROI ele voltaria para 7, né? 1.100.000. 7%. Lembra que antes ele era 10, né? Antes de a gente comprar o estoque todo, né? Então, o ROI bom, tá? Ele é bom se você aumenta o lucro líquido, né? Então a empresa teve essa nova oportunidade, viu um novo cliente, foi lá, se abasteceu, conseguiu vender e agora sim, pô, o lucro líquido da empresa aumentou, ó, show de bola, né? De 1.100.000 foi para 5.100.000. Então o nosso ROI, que originalmente era 10, agora foi para 26. Então agora sim, agora valeu a pena, ó, perfeito. Investimos em estoque, atendemos um novo cliente, aumentamos o faturamento, lucro líquido lá embaixo, bottom line da nossa DRE, subiu. Agora sim, missão cumprida, tá? É isso aí que o ROI mostra pra gente. Retorno que você tem do lucro líquido, né, sobre o teu patrimônio líquido. Próximo indicador, então, que nós veremos agora é o de liquidez corrente, tá? A liquidez corrente é um indicador bem interessante. A gente tem uma relação aqui, olha, é o nosso ativo circulante, é o que temos aqui, ó, caixa, estoque, né, os nossos bens e direitos que a empresa tem em sua posse ou a receberem até um ano, né, dividido, né, pelo passivo circulante, né, que são as obrigações e os deveres que essa empresa tem a pagar aí num prazo de até um ano, né, então no caso está dividindo 16,2 por 7,2 aqui, tá, e está dando 2,24, tá, aqui 2,24 não é por cento, tá, é 2,24 simplesmente, tá, sem unidades, né, nem unidades monetárias aqui, 2,24. Isso, a liquidez corrente, ela mostra para a gente a capacidade que a empresa então tem de pagar, aí, de saldar os seus compromissos no prazo de um ano, tá? Então, para cada R$1 que ela deve, ela tem R$1 para pagar. Para cada R$1 que ela deve, ela tem R$0,5 para pagar. Então, você vai ter uma liquidez corrente aqui menor do que 1, tá? Então, a base desse nosso indicador aqui é 1, tá? Então, para cada R$1 que a empresa deve, ela tem 3. Pô, legal. Então, vai ser uma liquidez corrente maior do que 1, tá? Isso é bem importante, porque o curto prazo, gente, é o curto prazo. Não tem muito espaço de manobra, não, né? De repente, você olha ali, empresas devem 2 milhões no curto prazo e devem 20 milhões no longo prazo. Pô, longo prazo é um prazo maior do que 1. Aí, até lá, você pode fazer acontecer, a empresa pode vender, a empresa pode encontrar novos clientes, pode até renegociar a dívida, alongar mais ainda prazos, né? Enfim, existe espaço e tempo para manobrar, tá? Já no curto prazo
é curto prazo, né? Não tem muito o que fazer não. Então, liquidez corrente aí, se for maior do que 1 é bom, se for menor do que 1, toma cuidado, liga o teu alerta aí, veja os teus outros indicadores, o que eles estão te falando, né? Porque pode dar ruim, né? Pode dar ruim, tá? E o próximo indicador que nós vamos ver agora é o da dívida bruta, dividido pelo patrimônio líquido, tá? Eu coloquei patrimonial aqui, não sei porquê, tá? Vamos colocar PL aqui, tá? Ó, dívida bruta dividido pelo PL, tá? O patrimônio líquido da empresa, tá? O que é a dívida bruta, né, da empresa? A dívida bruta da empresa é o somatório das obrigações que a nossa empresa tem aí com bancos e instituições financeiras, tanto aqui no curto prazo, né, quanto no longo prazo, tá? O que ela vai pagar em até 1 ano e o que ela vai pagar com prazo superior de 1 ano, tá? Isso aqui é a dívida bruta. Então é o somatório dessas dívidas dividido aqui pelo patrimônio líquido da nossa empresa, tá? É o tamanho da dívida em relação ao patrimônio líquido, né? Quantas vezes que essa dívida é maior ou menor do que o patrimônio líquido? Então aqui no nosso caso, a nossa dívida ela é 0,25 vezes menor do que o nosso patrimônio líquido, né? Olha, eu tenho uma dívida aqui, ó, no curto prazo, temos uma dívida no longo prazo, o somatório dela aqui está dando algo em torno de 4,7, né? Para um patrimônio líquido de 19,5, né? Então, vamos fazer aqui, ó, uma continha de padeiro, 4,7 dividido por 19,5, 0,24, né? É o que nós temos aqui, ó, arredondado, 0,25. Então, essa empresa está muito tranquila em relação à sua dívida bruta, tá? Ela tem aí muito patrimônio líquido para saldar a sua dívida bruta, tá? De um modo geral, é isto que o indicador dívida bruta menos o patrimônio líquido nos mostra, tá? Só a título de curiosidade, nós já falamos sobre isso, mas a dívida líquida da nossa empresa, né, olha, que está negativa aqui, ela está negativa justamente porque nós temos valor em caixa, né? Temos excedente de caixa, né? Você pega toda a tua disponibilidade aí, né? Que aqui no caso é de 6,2, paga lá a sua dívida bruta, né? E vai sobrar então a sua dívida líquida, tá? Lembrando que a dívida bruta é só os empréstimos que você tem aqui, tá? Não tá entrando os outros campos aqui do nosso passivo, tá bom? Muito bem, gente. Então foi um prazer imenso mostrar aqui para vocês a ferramenta que eu utilizo, tá? Para poder então avaliar as nossas empresas. Esta ferramenta ela é semelhante à ferramenta que está disponível aí na internet do site Fundamentos, né? Contudo, o site Fundamentos não te permite você fazer então aqui essas análises dessa forma que nós viemos trabalhando, porque ele vai te dar já os indicadores fechados, né? Já compostos, claro, tem um balanço por trás, mas aqui nós temos a oportunidade de montarmos o nosso próprio balanço, né? De fazermos as comparações com balanço, DRE, e enfim, é uma ferramenta realmente muito adequada, tá? Recomendo aí o uso para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao uso ou alguma aula que eu deixei aqui para vocês e vocês não entenderam, pode deixar nos comentários que eu volto a falar sobre o assunto, né? Vou respondendo. E na próxima aula já te convido então a permanecer aqui conosco, porque eu vou trazer 3 empresas, pelo menos 3 empresas de um mesmo setor, com balanços divulgados do mesmo período, tá? Isso é muito importante. Se você for comparar empresas, é justo que você pegue empresas que tenham, por exemplo, os balanços divulgados até o 3º trimestre, que é a data que eu estou gravando esse vídeo agora, tá? 1º de novembro de 2020. Não adianta você pegar uma empresa que divulgou o balanço aí do 3º trimestre e comparar com uma que divulgou só até do 2º trimestre. Não é justo, tá? Então pegue empresas do mesmo setor, com balanços divulgados do mesmo período, para que você possa comparar então os iguais, tá? Vou procurar trazer 3 empresas, nós vamos colocá-las aqui uma ao lado da outra, tá? Vou trazer já aqui o balancinho preenchido delas, com o DRE e tudo mais, e a gente vai comparar isso aqui, ó. E aí nós vamos fazer algumas análises, alguns comentários, para ver qual dos papéis que
poderá entrar na nossa carteira teórica aqui do canal, tá bom? Sim, o nosso canal terá uma carteira teórica e baseado nessa carteira nós poderemos aí aprender, né? Aprender na prática, só que não, né? Ninguém vai botar dinheiro em cima e vamos aprendendo assim, tá bom? Vamos ver aí, porque apesar de todo o esforço, né, que é feito para a gente fazer as análises aqui dos números, né, dos indicadores, algumas coisas você não controla, tá? Imagina quem estava na bolsa aí, né, já disse isso várias vezes, em fevereiro de 2020, coisa linda, a bolsa em touro, né? Não em urso, né? O touro aí dominando 120 mil pontos para cima todo dia ali avançando, avançando. Pessoas olhando aqui falando, putz, empresas muito boas, com fundamentos bons, tem tudo para dar certo, o negócio vai chegar longe, 130, 140, de repente veio o quê? Covid. Ninguém estava esperando por isso. E a gente não tem controle sobre isso, tá? Pelo menos não momentaneamente, né? Empresas, elas se adaptaram aí, comércio eletrônico, deram seus pulos para poder continuar vendendo e sobrevivendo, mas muitas têm algumas explicações a dar aí pra gente, tá bom? Então nós vamos colocá-las aqui à prova, né, e ver qual delas vai merecer o nosso suado dinheirinho, né? Vai merecer o nosso investimento aí, vai entrar no nosso gramado para podermos ver aí de pouco em pouco a grama aí crescendo, tá, gente? Essa grama vai ficar bonita e vai crescer a hora que você ver já virou um matagal, tá bom? Fica ligadinho aí conosco no nosso canal para você aprender então como que você vai plantar suas sementinhas, como que você vai regar ali teu gramadinho, como é que você vai poder tirar proveitos e bons frutos dessa situação. E mais uma vez, se inscreva no nosso canal para você não perder o nosso conteúdo, tá bom? 2 vídeos pelo menos aí por semana para você poder crescer junto com a gente. Obrigado, agradeço aí a presença de todos que permaneceram conosco até o final, pelo empenho e dedicação de vocês. Um forte abraço e bons negócios!